Fala, meus queridos alunos, tudo bem? Voltando aí, na última aula nós terminamos aí de instalar o processador, então aprendemos a instalar, tirar, né, fazer a manutenção ali preventiva, como que tira, né? E agora nós vamos conversar sobre a memória RAM, tá? A memória RAM, ela, como eu falei no vídeo como vocês podem ver no material de arte, como eu falei nos vídeos de processadores, a memória RAM, ela vai ser o principal aliado do processador aí, quando o computador estiver funcionando, tá bom? Em termos técnicos, memória RAM, ou Random Access Memory, ou seja, memória de acesso aleatório, né, interação direta, é considerada a memória volátil de um sistema computacional, tá? Diferentemente do HD e do SSD, ela não vai armazenar coisas como arquivos, né? Ela vai armazenar processos, aqueles processos que o processador ele vai precisar ali rapidamente, como vocês viram em fundamentos de hardware, tá? Então, quando você utiliza 5, 6 programas ao mesmo tempo, saiba que você está utilizando a memória RAM. Tá? O processador está processando ali as informações do programa que você está utilizando no momento, e a memória RAM está guardando ali aqueles processos para você usar quando o processador é acionado. Tá? Por isso que ela é de acesso aleatório, né? Não se sabe qual programa você vai abrir, enfim. Tá? Diferente do HD e do SSD, quando nós salvamos coisas, eles permanecem quando a gente reinicia. A memória RAM não, tá bom? E aí temos os tipos de memória. Os tipos, elas são classificadas em DDR, tá bom? Nós temos atualmente 4 delas, que vamos conversar mais para frente, tá bom? A memória RAM, como eu falei que ela trabalha simultaneamente com o processador, ela também trabalha nas frequências, tá bom? Então é importante que você verifique se a frequência da sua memória RAM, ou quando você precisar trocar a memória por outra, é a mesma frequência suportada pelo processador, tá? E a quantidade de memória, tá? Então as memórias RAM, elas geralmente, vocês podem até verificar, os processos eles pesam menos que arquivos. Então geralmente você tem um computador com 500 GB de HD, 4 GB de RAM, né? Porque os processos eles são mais compactos do que arquivos como imagem, vídeo, enfim, tá bom? E aí tem uma dica, né, que se o computador ele estiver apresentando lentidão, pode ser a memória RAM. E aí a gente vai aprender lá na frente como verificar os processos do computador e ver quanto de memória RAM está sendo utilizado, se está na hora de trocar a memória RAM ou adicionar um novo módulo no slot, tá bom? E aí os tipos de memória, se vocês estiverem acompanhando aí o material didático, vocês vão visualizar uma ilustração que mostra a evolução da DDR e os tamanhos, tá? Eles não têm tamanhos iguais, porque conforme a evolução foi necessário adicionar mais pinagens, né? Essa parte douradinha, mais pinagens na memória RAM para ela ter um processamento maior, né? Uma frequência maior e ajudar ainda mais o processador, tá? Então a gente tem a evolução da DDR, DDR2, 3 e 4. A DDR, então vamos começar um pouquinho sobre história rapidamente, tá? A DDR, com a evolução dos processadores, foi necessário a evolução de um outro tipo de memória RAM, tá? Fizeram os fabricantes em um acordo, então, para atender a demanda de processamento, tá? O Pentium 4 foi um dos chips, né? Um dos primeiros processadores aí que obrigou as memórias a se movimentarem e criarem uma nova tecnologia de memória RAM para aquele processamento, tá? E aí foi que surgiu a DDR3, tá? Muita gente chamava, como diz a apostila, simplesmente de DIMM, tá? Que continha apenas em um lado, né? Que diferenciava, que ela só continha apenas em um lado, tá? Essas memórias tinham 184 contatos metálicos, foi aquilo que eu falei para vocês, tá bom? Contando um lado e o outro. Este padrão é relativamente antigo, então, por exemplo, vocês não vão conseguir encontrar novos desse tipo de DDR, mas também é muito raro encontrar um computador ou alguém que tem um computador e que queira permanecer com DDR. É muito raro, tá? Mais raríssimo mesmo, acho que nem existe. E aí a gente tem o quadro de frequência, o tipo de memória e a velocidade dela na tabelinha, tá bom? DDR2, vamos falar de DDR2. Então, mesmo caso da DDR, com a evolução dos processadores, foi necessário
a aumentar também a frequência e a tecnologia das DDRs, né? De DDR foi para DDR2, tá? As frequências aumentaram, a capacidade de transferência também, né? Tiveram um ganho significativo na latência. E ela foi lançada ali em meados de 2003, a DDR2. Então, é muito comum encontrar computadores com Windows XP que tinham memórias tipo DDR2, né? O sistema operacional Windows XP, que era o cara do momento, tá? Também temos uma tabela aí de frequência, tá? A DDR3, que aí já é mais comum, que inclusive a memória que nós vamos utilizar hoje é uma das memórias mais atuais e que você consegue encontrar no mercado nova ainda, tá? No mercado você não consegue encontrar nova, muito raro, DDR2. DDR3 você já consegue, tá? Mesmo agora com a população do DDR4, tá? Mas com o DDR3 você encontra nova ainda essa memória, tá? Aí o texto fala que ele é um padrão mais recente tipo de DDR e é muito mais comum encontrar novos para compra, como eu falei para vocês. De novo, a diferença de DDR2 está no clock elevado. Então o clock da DDR3 é muito superior ao DDR2. Foi também uma necessidade de processamento. Ela foi lançada em 2007, então ela não é tão nova assim. Então por isso que o DDR4 está ganhando mercado agora. Por quê? As placas-mães desenvolvidas, assim como os processadores, eles já estão sendo desenvolvidos para tecnologias de memórias DDR4, tá? E aí também temos a tabelinha. E aí vamos para o nosso DDR4, que é a memória atual, tá? É o modelo top de linha de marcas especializadas de memória RAM, é o DDR4, tá? O padrão com valores de 2.133 até 4.266 MHz. Isso é muito para uma memória RAM, né? Então é a tecnologia que a gente tem mais avançada no momento, tá? Isso significa uma maior qualidade na transferência de um mesmo intervalo de tempo para o processador, tá? Então é tudo muito mais rápido. Então quando o processador, se você tem um processador top de linha com a memória RAM DDR4, o intervalo de tempo entre a ação de puxar o processo para o processador vai ser muito mais rápido, tá? E ela é mais econômica energeticamente falando, tá? E também temos uma tabelinha aí na qual vocês podem seguir na hora de comprar uma memória RAM, tá? E aí a gente tem um tutorialzinho de qual é a memória RAM que é compatível com a minha placa-mãe, né? Então, o mesmo processo que nós fizemos no processador, a gente fez na memória RAM. Primeiramente, a gente precisa saber se o processador é compatível, né? Então, também tem um tutorialzinho aí da Intel, que eu fui no site da Intel e fiz esse tutorial para vocês. Então, veja que eu pesquisei um modelo de processador da Intel e ele está falando ali, memória, esse 2x significa o quê? Que ele suporta, esse processador suporta 2 módulos de memória RAM para trabalhar em single channel, ok? Ou dual channel, tá? Memória RAM de no máximo 32 GB de memória. Então o que isso significa? Você vai poder colocar até 32 GB de memória RAM nesse computador, o processador suporta até isso. Você pode colocar até mais, mas o processador ele vai entender só 32 GB, ele não vai entender mais que isso, tá? No caso desse processador em específico que eu falei. Tem outros modelos que suportam muito mais que isso, tá? 32 GB de memória RAM, então você pode fazer o quê? Até 32 GB, você pode colocar um módulo de 16 e outro módulo de 16, tá bom? Sempre trabalhar assim com 2 é melhor para o processador, tá? Trabalhar no dual channel, então você usa os 2 slots, usa um com 16, o outro com 16, 32 GB. Ao invés de comprar um módulo só de 32 GB e inserir na máquina, tá? DDR4 e ali tem as frequências. Lembra que a gente falou lá em processador que a gente tinha que se atentar com a frequência da memória RAM que ele ia suportar? Então veja lá, ó, ele suporta até 2666. Então você vai ter que comprar uma memória RAM DDR4, né, de até frequência de 2666 MHz, tá bom? Também conseguimos identificar a DDR através da própria etiqueta dela, tá? Que vem na memória RAM. Se a sua memória RAM não for de péssima qualidade, geralmente as memórias RAM da Kingston, de outras marcas mais conhecidas, vem com etiquetinha falando ali a quantidade de memória, o tipo de memória e a frequência, tá bom? Como o exemplo, né? Tem ali a capacidade, 8 GB de memória RAM, a interface, DDR3, e a frequência, 1600 MHz, e a sua voltagem, tá?
E aí, problemas típicos da memória RAM que acontecem no sistema operacional é a famosa tela azul. Se você utilizar, por exemplo, comprou no entusiasmo uma memória RAM de, vamos supor, de uma frequência que o processador ele não suporte. Ou dois módulos que não são iguais, por exemplo, DDR4, 2666 MHz e um outro DDR4 com um clock maior que o processador não suporta. Ele pode até funcionar, mas ele vai, em alguns momentos, dar problemas como tela azul. Ou a tela azul, ela vem quando o sistema operacional identifica que a memória RAM ela já não está mais funcionando como deveria, mesmo sendo o mesmo clock, compatível com o processador. Ela está dando picos de energia, voltagem baixa, e aí dá a tela azul. Ou também pode ser sujeira, que ocasionou o pó entrar e no contato não está certinho para fazer um melhor processamento, uma melhor, vamos supor, como eu posso dizer, uma melhor ligação entre o processador, tá? Às vezes ocasiona de o computador nem ligar na segunda vez e ficar pitando o speaker, né? Fica pi, pi, o computador ele identifica que a memória RAM não está instalada corretamente, tá? Então a gente, como conversou nas placas-mães sobre o speaker, né? Vocês vão identificar que a memória RAM, quando fica apitando uma sequência de bips, é a memória RAM, tá? E aí é simples, a gente vai ter que fazer uma limpeza do slot e passar uma borracha, tá? Como eu vou explicar daqui a pouquinho. Então vamos lá para a montagem da memória RAM e como a gente pode limpar ela. Queridos alunos, voltamos aqui para a memória RAM. Então essa daqui, como eu prometi para vocês, falei, né, que é DDR3. Então aqui, ó, nós temos a informação em 2 GB, tá? É a informação de frequência e o modelo da memória RAM, tá? Então aqui a gente tem a informação dela, PC3, de 10.660 MHz, ok? Onde que nós encaixamos a memória RAM? Aqui nós temos os slots de memória, temos DIN 1 e DIN 2, tá? Como nós temos apenas uma, nós podemos escolher qualquer uma delas, tá? Essa placa-mãe aqui, ela é single channel, ela não é dual channel, então ela vai trabalhar em um canal só, então nós podemos colocar em qualquer um desses slots, tá? As memórias de tipo DDR3, a placa-mãe, ela tem duas travinhas, tá vendo aqui, ó? São 2 travas, no começo e outra no final. As tipos de memória DDR4 não se assustem, ela só tem uma trava só, tá? Então o que nós fazemos para encaixar? Tiramos a trava, tanto no DDR3 quanto no 4, tiramos a trava e encaixamos a memória, tá? Vejam que a pinagem nós temos uma parte com maior pinagem e uma com menor. É só a gente olhar aqui qual que é a maior e menor, né? Eu estou pegando a memória de qualquer jeito assim para mostrar para vocês a memória, mas lembrando que a gente vai pegar sempre assim, tá? O jeito certo, ok? Então pegamos aqui, vamos encaixá-la, tá? Encaixou um pouquinho, pega nas extremidades e pode forçar para baixo. Vai fazer que é as travinhas fazendo barulho, tá? Beleza, Eric, está com problema de memória, está pitando, deu erro de memória, eu preciso limpar. O que eu faço? Vamos abrir aqui, ó. Vamos abrir aqui. Aqui você pode pegar um pincel, nas ferramentas que a gente colocou lá no material didático, e passar aqui, tá? Um pincel seco, para tirar o volume do pó. Lembrando que sempre com cuidado, tá? A memória nós podemos passar o pincel aqui nessa parte, não na parte dourada. Na parte dourada a gente passa uma borracha, tá? Lembrando que a borracha ideal para passar na memória é esse tipo de memória de silicone, tá? E aí é só a gente passar na memória, na parte dourada, tá? Por que de silicone? A de silicone, ela solta menos borrachinhas, então ela é bem melhor para limpeza, tá? Diferente daquelas borrachas de 25 centavos que você passa, ela sai metade da borracha na memória, tá? Então vamos lá, vamos encaixar aqui, encaixou, perfeito.
a memória está encaixada, fez o barulho de trava e é isso, tá? Então a memória já está funcionando. Perfeito? Até a próxima aula, pessoal!